Olá pessoal, sou o professor César, professor especialista em filosofia. Vou estar com vocês com esse componente, né, componente curricular de filosofia no ensino médio, e a nossa temática é o pensamento filosófico, né, matéria de primeira série do ensino médio. Nós estamos na sexta aula, e aí nós estivemos trabalhando sobre o pensar, né, na aula passada, e essa a gente vai dar continuação a partir do pensamento filosófico, né? O que é a filosofia? Você já questionou? Existe outros tipos de pensar? Sim, existe o senso comum. É baseado na doxa, né? O senso comum, ele é um conhecimento que ele tem valor cultural, né? Por exemplo, conhecimento que as pessoas têm das plantas, né? Das plantas medicinais, alguns tipos de chá que são feitos na nossa região, que é chá que tem uma simbologia religiosa. Ela é baseada no senso comum, não é a ciência que está dizendo que aquilo dali é sagrado, é a cultura que está dizendo, é a religião que está falando. Então é um conhecimento. Existe o conhecimento teológico, que é um conhecimento que se baseia a partir da visão que eles observaram, por exemplo, da matemática, da psicologia, da psicanálise. É possível fazer uma ciência de algo que não pode ser experimentado, então foi possível elaborar o conhecimento da teologia. É tanto que Augusto Comte vai sustentar essa tese, vai dizer que existe esse tipo de conhecimento, né? E aí vai ter o conhecimento, né, científico, a ciência, né, fazendo conhecimento a partir do método cartesiano. Tudo que é produzido hoje tem a mão e o cunho da ciência, né? Tanto na área da medicina, das tecnologias, das construções, né? Então a ciência está por trás de quase tudo que se estrutura hoje na sociedade. Mas existe também o outro pensar, né? O pensamento filosófico. Ele pega elementos da ciência, ele pega elementos da teologia, ele pega elementos do senso comum, e ele vai pegar elementos da metafísica e da lógica, da ética, para formular um conhecimento. Então a filosofia, ela, enquanto um caminho, um saber, ela é a mãe de todas as ciências, e quando ela desce para a escola pública, ela entra como disciplina, né? Então ela não entra como ciência propriamente dita, porque não dá para se fazer ciência com os elementos metafísicos, tá? Então nós vamos usar alguns textos de apoio para direcionar o nosso pensamento e a nossa aula ser um pouco mais didática. Tá bom? Então, o pensamento filosófico é a nossa primeira temática. Ele vai dizer assim: muitas vezes ouvimos dizer que uma pessoa segue uma determinada filosofia de vida. Isso é verdade, existem pessoas que escolhem determinado tipo de religião, outras escolhem filosofia de vida, ou seja, que não praticam nenhuma religião, mas mesmo assim conseguem viver legal na sociedade, né? Então ele vai dizer ainda mais, ó, querendo com isso dizer que o comportamento ou os valores daquelas pessoas, né, são, na verdade, uma filosofia. Também é muito comum as pessoas se referirem aos regulamentos de empresa, né, suas ações junto ao mercado, aos clientes, como sendo a filosofia da empresa. Mas será que esse conjunto de regras e princípios seria realmente a filosofia? Então o texto está perguntando, o que é na verdade a filosofia? O que seria então a filosofia? O significado dessa palavra filosofia vem do grego, que é o amor pelo saber, a amizade pela sabedoria. E o que é a sabedoria, professor? A sabedoria é a junção do conhecimento mais a intuição. Não, o conhecimento aqui é aquilo que pode ser produzido até pela ciência, a intuição aí produz a experiência vai mantendo e produz a sabedoria. A pessoa sábia é aquela que sabe usar o conhecimento e sabe usar a intuição. Às vezes você se depara com um menino que é superdotado, mas ele não sabe usar o seu conhecimento para interagir em situações de problema. Então, muitas vezes você diz, aquele menino é tão inteligente, ele é bom de matemática, ele é bom de física, mas ele não consegue fazer esse trampolim, essa ligação para poder
se livrar de situações que ele se envolve, que é problemática. O sábio não, o sábio ele sabe usar o conhecimento e a intuição e ele se safa muito bem de situações problema e sabe dar resposta à altura, conhecimento aprimorado, né, bem elaborado. Tá bom, gente? Então vamos lá. Outro texto, segundo texto, o nascimento da filosofia. A filosofia nasceu do amor e do desejo de compreender o mundo, os outros a si mesmo. Até o século VI, todo o conhecimento científico estava ligado à filosofia. Então, pessoal, ele nasceu lá com Tales de Mileto, com Jônios, Nasceu com Jônios. As pessoas pensam que a filosofia nasceu na Atenas. Não. É certo que houve grandes revoluções, grandes embates, Sócrates entrando em conflito com os pré-socráticos, mas a filosofia nasceu com Tales, Ele que começou a pensar o que é o significado das coisas. Ele começou a perguntar o que era o arqué, o arqué, a explicação de tudo. Então ele vai buscar na água, e aí existem outros pensadores que seguem a ele, seus discípulos, Anaximandro, Anaxímenes, que procuravam explicação, um procurava no fogo, outro na pedra, outros procuravam explicação do conhecimento, da existência do homem no átomo, outros vai criar outras teorias, que tudo flui, e aí nós vamos ter esses pensamentos borbulhando até que surge o grande pensador, que foi o grande Sócrates, que ele vai trazer o conhecimento para dentro do homem, só sei que nada sei, então ele vai dizer, o homem sabe que não sabe de nada, ou ele não sabe porque ele não tem a capacidade dos deuses de ser eterno, de conhecer elementos antes dele, elementos depois dele, então o homem é o único que sabe de alguma coisa, que tem um conhecimento que ele é ignorante. É por isso que ele vai indagar as pessoas na rua, vai provocar com a ironia e vai fazer a pessoa desconstruir os seus achismos, baseado na doxa. E ele vai desconstruir isso. Ao desconstruir, ele vai produzir um outro conhecimento, que é justamente o conhecimento filosófico, que o homem vai reconhecer que não sabe, e aí vai produzir, vai parir o conhecimento, que ele vai chamar de maiêutica. O conceito de Platão, lembrando que Platão foi o único que escreveu a respeito de Sócrates. Conceito de Platão, existem muitos conceitos de filosofia, e dependendo da escola filosófica, alguns conceitos são diretamente opostos um ao outro, contudo, há elementos comuns a todas as dimensões que contém o cerne do conceito de filosofia. Nesse estudo, utiliza-se o conceito dado pelos filósofos gregos, a partir de Platão, pois é aquele que mais aproxima de todos os demais conceitos. Para Platão, o saber deve ser acompanhado de uma aplicação do mesmo em favor do conhecimento das qualidades humanas. Segundo Platão, ele vai dizer, a filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Tá bom, gente? Então, o nosso terceiro texto, a finalidade da filosofia. Ela tem uma função, tanto na sociedade, ela tem uma função na política, ela tem uma função na física, ela tem uma função na lógica, ela tem uma função na ética, ela tem uma função na metafísica, na filosofia prática, na religião, na desmistificação do mito. Então ela tem uma função, Então a gente pode dizer, pode-se afirmar então que a filosofia é uma ciência. Ela é uma ciência, porque ela é mãe de todas as ciências, todas elas, a matemática, o direito, a astrofísica, a química, tudo nasceu dentro da filosofia. Então ela não pode deixar de ser também uma ciência, porque ela sendo mãe de todas as ciências, ela deve ser considerada. Então, filosofia é uma ciência, ou seja, é um conjunto de regras, princípios e métodos. Ninguém faz filosofia a partir do achismo. É claro que existem correntes ateísta, dogmática, ceticista, e aí cada um vai pegar uma corrente e vai alimentar ela, vai contestar ou vai apoiar essa corrente. Então, ela é um sistema, um sistema. Quando a gente assiste o filme Matrix, a gente se depara com essa situação, a filosofia sendo demonstrada como um sistema. Então, vamos lá, vamos prosseguir, então,
cujas finalidades é conhecer todo o saber, seja ele inato, conhecimento inato, tem seres que nascem já com conhecimento de alguma coisa. Os seres vivos, na sua maioria, um gatinho, por exemplo, já nasce com tudo o que ele precisa para ele sobreviver. Já uma criança na mesma idade, não. Geralmente a criança é ambientalista, né? É a teoria de Burroughs, Frederick e Skinner, ou seja, o ser humano é ambientável, ou seja, se o menino nasceu aqui, ele pode ir para a China, ele vai aprender tudo que o chinês vai ensinar para ele. Aí ele vem para cá, ele já tem que se adaptar aqui a linguagem, os costumes, a comida. Então o ser humano é ambientável, o gatinho não. O gatinho pode estar aqui, ele pode estar na China, no Japão, na África, ele sempre vai ser aquele gatinho, com aquele miado dele, com experiência de vida, o sentido deles aguçado para determinadas coisas. Do jeito que ele é aqui, ele é em qualquer lugar. Tá bom? Então seja ele inato, revelado, adquirido, buscado, com a finalidade de entender o seu uso, para que seja aplicado em benefício de toda a humanidade. Então, sustentando a teoria aí de Platão, né? Então, a necessidade de uma atitude filosófica, a gente não vai dar para a gente ler tudo, mas eu quero ler o último parágrafo. Alguns que imaginam que a crítica, como falar mal de algo ou de alguém, não é bem assim. Criticar se traduz na capacidade de julgar, discernir, decidir corretamente, saber examinar racionalmente as coisas, sem preconceito, e também avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento. Para sermos críticos, precisamos nos afastar dos objetos que queremos analisar, agindo de uma certa forma com uma imparcialidade. Então, a necessidade da filosofia é fazer em nós seres críticos, olhar para a sociedade e fazer um questionamento, olhar para a política, fazer um questionamento, olhar para a educação, questionar ela, porque a partir desses questionamentos vai se aprimorando e vamos chegar no conhecimento de algo que seja puro, não seja apenas aquilo que é dado apenas por achismo, tá bom? Então vamos lá, o nosso exercitando. A palavra filosofia é grega, é composta de duas outras, philos e sofia. Philos deriva de Sofia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sofos, ou sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor, respeito pelo saber. Filósofo que ama a sabedoria tem amizade pelo saber, deseja saber. Assim, a filosofia indica um estado de espírito e de pessoa que ama, isto é, deseja conhecer o conhecimento, estima e procura e respeita. Até a base está aí, Marilena Chauí, né? Então, no texto, a filosofia de Marilena Chauí define o sentido da palavra filosofia, criticada por Pitágoras, né? A filosofia nasce com o objetivo de... Então, tem aí, né, algumas questões que você sempre vai printar para você mandar para o seu professor, né? Não vai dar tempo a gente ler tudo mais, mas a nossa questão certa está aí. Questionar o conhecimento místico e buscar explicações lógicas e racional para o universo. Então, pessoal, essa é o grande objetivo da filosofia. Questionar o mundo que está sendo dado, tanto ele seja pela própria ciência, pelo mundo místico, religioso, né? Então, professor César fica por aqui, acesse a plataforma Eduque, vá lá, tenha conhecimento de todo o material também na webaulas.ead.c. Tchau!